Esse é o fichamento do terceiro capítulo do livro, Ideologia e Cultura Moderna. O título do capítulo é O Conceito de Cultura. Vou falar um pouco sobre o livro e o assunto do capítulo. Esse capítulo, como o título deixa bem explícito, vai falar do conceito de cultura, pegando referências de estudiosos. No decorrer do texto, ele fala bastante de campo de significados e de formas simbólicas que eu vou falar mais à frente no vídeo. Ele vai dando conceitos de cultura, passando pelas épocas até chegar no conceito atual e fazendo análise e dando exemplos da constituição do significado e como a estrutura social e outros aspectos afetam nessa constituição de significado pelo indivíduo. As minhas impressões sobre o livro é que eu gostei bastante desse texto, eu achei ele bem mais fácil de entender do que o outro livro e ele exemplifica bastante, o que ajudou bastante a minha compreensão dele no geral, do texto inteiro. Cultura e civilização. No decorrer dessa primeira parte, ele vai destrinchando através do tempo como os termos cultura e civilização mudaram de significado. O termo cultura começou a receber importância nos idiomas europeus no início dos tempos modernos. Nesses primeiros usos do termo, ele significava o cultivo ou o cuidado de alguma coisa, tal como grãos ou animais, e depois foi estendido para o cultivo da mente. Esse sentido era acreditado principalmente pelos iluministas e sua crença da modernização. Século XVIII e século XIX. Nessa época, cultura e civilização eram utilizados para descrever o processo de desenvolvimento humano e eram usados como complementares ou até mesmo como termos contrastantes. Isso se deu principalmente na Alemanha do século XIX. Esse contraste de significado se dava pela luta contra as classes superiores e pela negação de uma cultura francesa que se espalhava pela Europa, onde ser civilizado era ser requintado e refinado socialmente. Partindo daí, na Europa, vários estudiosos definiram o termo cultura, como J.G. von Herder, que utilizava o termo no plural, culturas, o que chamou a atenção para as características principais dos diferentes grupos, nações e períodos. Concepções antropológicas de cultura. Chegamos então aos conceitos antropológicos de cultura. Nessa parte do texto, ele divide a cultura em duas concepções, a concepção descritiva e a concepção simbólica. Ele dá um contexto geral e fala um pouco da antropologia. Dando este panorama geral, ele parte para definir duas concepções de cultura, concepção descritiva da cultura e concepção simbólica. Concepção descritiva da cultura refere-se a um variado conjunto de valores, crenças, costumes, convenções, hábitos e práticas características de uma sociedade específica ou de um período histórico. Já a concepção simbólica muda o foco para o interesse com simbolismo. Os fenômenos culturais, de acordo com esta concepção, são fenômenos simbólicos e o estudo da cultura está essencialmente interessado na interpretação dos símbolos e da ação simbólica. Aprofundando-se principalmente na concepção simbólica, ele formou uma concepção estrutural da cultura, onde os fenômenos culturais podem ser entendidos como formas simbólicas em contextos estruturados, e a análise cultural pode ser pensada como o estudo da constituição significativa e da contextualização social das formas simbólicas, que é a definição que ele dá no livro. Essa parte do texto foi bastante importante para que eu pudesse ligar com a semiótica e o estudo dos signos. Foi quando ele falou de Clifford Geertz, que ao invés de utilizar o termo simbólico no seu conceito, utilizou o termo semiótico. Porém, Geertz, no seu estudo, focou principalmente na análise interpretativa de textos. Ele falha também ao não dar importância aos estudos dos conflitos culturais e as relações de poder. A próxima parte é Repensando a cultura, uma concepção estruturada. Com essas concepções anteriores de cultura e baseado nas concepções de Geertz, evitando suas limitações, o autor formula o que ele chama de concepção estruturada da cultura, dando ênfase tanto no caráter simbólico dos fenômenos culturais quanto aos contextos em que estão inseridos. Ele se utiliza então de métodos estruturados e distingue 5 características das formas simbólicas. Essas 5 características são intencionais, convencionais, estruturais, referenciais e contextuais.
a contextualização social das formas simbólicas. Depois disso, ele fala então da contextualização social das formas simbólicas e diferencia campos de interação de instituições sociais. Segundo Bourdieu, não sei falar esse nome, um campo de interação pode ser conceituado sincronicamente como um espaço de posições e diacronicamente como um conjunto de trajetórias. Indivíduos particulares estão situados em determinadas posições dentro de um espaço social e seguindo no curso de suas vidas determinadas trajetórias. É essencial falar que, dentro de um campo de interação, há regras e convenções, e essas regras, na maioria das vezes, são implícitas. Já as instituições sociais, apesar de ter suas regras e esquemas que as caracterizam, elas estão, na verdade, inseridas dentro de um campo de interação. Nessa tabela, na parte esquerda, ele expõe o contexto nos quais o indivíduo é inserido e facilita o entendimento nessa parte do capítulo. É nessa parte também que ele introduz o conceito de poder, que é a capacidade que possibilita ou capacita alguns indivíduos a tomarem decisões, perseguirem certos fins ou realizarem interesses. Os indivíduos podem ter variados graus de poder e existem também as relações de poder. Se for assimétrica, é considerado como uma dominação. Um exemplo disso é a luta de classes. A forma como algo é recebido também depende do contexto. Ele nos dá, então, essa tabela aqui, que é uma representação de quando formas simbólicas têm o significado constituído e reconstruído nas situações. A última parte do capítulo é a valorização das formas simbólicas. O autor divide esta valorização em duas, que são valorização simbólica e valorização econômica. Valorização simbólica é o processo através do qual é atribuído às formas simbólicas um determinado valor simbólico pelos indivíduos que as produzem e recebem. Já a valorização econômica é o processo através do qual é atribuído às formas simbólicas um determinado valor econômico, isto é, um valor pelo qual elas poderiam ser trocadas em um mercado. Um exemplo disso que ele dá no livro é o leilão. As duas podem estar interligadas. No livro ele dá o exemplo de uma editora que faz um livro e este livro tem um valor simbólico. Este valor simbólico é transformado em um valor econômico, pois ela irá vender isso no mercado, esse livro. Outro exemplo que ele dá no livro é que determinados produtos podem custar mais caro pelo valor simbólico. Um exemplo disso são filmes com atores conhecidos pelo público que são normalmente contratados para que aquele filme faça sucesso nas bilheterias. Isso é chamado de valorização cruzada. Na última parte do texto, ele vai falar de como numa sociedade as relações de poder se relacionam com essa valorização simbólica ou valorização econômica. Então, os indivíduos dominantes têm mais dinheiro e também têm capital cultural. Já os indivíduos intermediários, os novos ricos, a burguesia, não têm capital cultural. Podem adotar os maneirismos dos dominantes ou rejeitá-los completamente. Já os indivíduos subordinados têm pouco dinheiro e atribuem valores à praticidade. Terminando com uma citação do livro, que é: a produção e circulação de formas simbólicas foi sendo crescentemente mediada por instituições e mecanismos de comunicação de massa. É assim que ele termina o capítulo.